Queridos alunos, mais um pouquinho aí pra gente, vamos ver? Olha só que bacana aí para nós, ó. É a prova do TRF, terceira região, você já sabe, prova para técnico, foi aplicada agora domingo, né? Recentíssima. Eu vou deixar o texto para você aí um pouquinho, para você começar a ler como se você estivesse fazendo sua prova, morou? Daqui a pouco eu me ponho aí para interromper a sua vida, vamos lá. Abraçando árvore, não era uma felicidade eufórica, estava mais para uma brisa de contentamento. Quer dizer, não era uma euforia completa, hein? Um extravasamento de sentimentos alegres, não. Estava mais para uma brisa, ó, brisa de contentamento. Reparem na linguagem figurada, metafórica, a expressão brisa de contentamento é obviamente uma metáfora, né? E representa o uso figurado conotativo da linguagem. Como se eu bebesse vinho branco à beira-mar. Como se eu bebesse vinho branco à beira-mar. Eu tinha acordado cedo naquela sexta. E acordar cedo sempre me predispõe à felicidade. Gente, esse texto, vamos ver, ó. É uma dissertação? Será? Uma dissertação clássica. Daquela dissertação que você fez na escola, em que você defendia uma tese por meio de argumentos convincentes, persuasivos, e concluía, finalizava o seu texto dizendo o mesmo que você tinha dito no início? Será que é isso? Não, né? Será que é uma descrição, um retrato feito com palavras por meio de apelos sensoriais, visuais, gustativos, olfativos, táteis, auditivos? Será que está parecendo uma narrativa, né, gente? Para ver uma narrativa tem de haver um narrador e alguma coisa que ele narre. João, que simplificação, é isso mesmo, né? Para ver uma narrativa tem que haver, é necessário haver um narrador e alguma coisa que ele narre, que é o seu universo narrado. Uhum. Tem que ter um ponto de vista, aqui é de primeira pessoa, o narrador é personagem, espaço, tempo e personagens. São esses os elementos fundamentais de uma narrativa. Tá bom. Não era uma felicidade eufórica, estava mais para uma brisa de contentamento, como se eu bebesse vinho branco à beira-mar. Eu tinha acordado cedo naquela sexta, e acordar cedo sempre me predispõe à felicidade. O trabalho havia rendido bem, e antes do fim da manhã já tinha acabado de escrever tudo o que me propusera para o dia. A uma hora, fui almoçar com o meu editor. Ele estava com alguns capítulos do meu livro novo desde dezembro e eu temia que não tivesse gostado. Gostou. Comemos um peixe na brasa. Peixe e brasa também costumam me predispor à felicidade. E como era sexta-feira, e como somos amigos, e como comemorávamos essa pequena alegria que é uma parceria funcionar, brindamos com vinho branco. Não à beira-mar, mas à beira do cemitério da Consolação, que pode não ter a grandeza de um Atlântico, mas também tem lá os seus pacíficos encantos. Saí andando meio emocionado, meio sem rumo pela tarde ensolarada, e quando vi, estava em frente à paineira da Biblioteca Mário de Andrade. É uma árvore gigante, que provavelmente já estava ali antes do Mário de Andrade nascer, continuou ali depois de ele morrer e continuará ali depois que todos os 18 milhões de habitantes que hoje perambulam pela cidade de São Paulo estiverem abaixo de suas raízes. Talvez tenha sido o assombro com que, aliás, talvez, só um pouquinho, gente, talvez tenha sido o assombro com essa longevidade, talvez acordar cedo, talvez os elogios ao livro e o vinho certamente colaborou. Fato é que senti uma súbita, repentina, inesperada, surpreendente vontade de abraçar aquela árvore. Acho importante deixar claro, inclemente leitor, leitor impiedoso, que não sou do tipo que abraça a árvore. Na verdade, sou do tipo que faz piada com quem abraça a árvore. Se me contassem até a última sexta que algum amigo meu foi visto abraçando uma paineira na Rua da Consolação, eu diria sem pestanejar, enlouqueceu. Mas olhei para um lado, olhei para o outro, tomei coragem e foi só sentir o rosto tocar o tronco para ouvir. Antônio?
Era meu editor. Foram 2 segundos de desespero durante os quais contemplei o distrato do livro, a infâmia pública. Imagine, imagine você, meu querido aluno, o narrador, né, imaginando as consequências de seu editor tê-lo visto abraçando uma árvore. Era meu editor. Foram 2 segundos de desespero durante os quais contemplei o distrato do livro, a infâmia pública, o alcoolismo e a mendicância, mas só 2 segundos, pois meu inconsciente, consciente do perigo, me lançou a ideia salvadora. Uma braçada, disse eu, girando para a esquerda e envolvendo a árvore novamente. 2 braçadas e 3, como alguém que estivesse medindo a árvore. Olha lá, então encarei seguro o meu possível verdugo. Verdugo, gente, é o carrasco, é o responsável pela execução, seja de que tipo for. 3 braçadas dá o quê? Uns 5 metros de perímetro? Estava medindo para descrever no livro. Tem uma parte mais no fim em que essa paineira é importante. Disfarçou o seu espontâneo gesto de abraçar a árvore, né? Colou. Essa historinha colou. O cara parece que acreditou. Nos despedimos. Ele foi embora para um lado, a minha felicidade para o outro, e agora estou aqui, já à noite alta desta sexta-feira, tentando enfiar a todo custo um tronco de quase 2 metros de diâmetro num livro em que até então não havia nenhuma samambaia. João, gostei desse texto. Ô textinho divertido, textinho bom de ler. Gente, observação simples. Vocês não têm que gostar do texto, nem têm que detestar o texto. Vocês têm que ler. Você fala, adorei o texto, não interessa, ninguém pediu sua opinião, nem a minha. Ah, porque eu não gostei desse texto, e daí? Então não se apaixone pelo texto, não deteste o texto, não odeie o texto. Faça uma boa leitura, uma única boa leitura do texto que estiver à sua frente. A sua obrigação, como quem deseja sucesso por meio da aprovação em um concurso público, e todos têm português, é ler o texto com atenção, dedicação, cuidado, ânimo e altivez. Profissionalmente. Sem paixões nem ódios. Tá legal. João, que dureza, mas é a verdade, é a verdade. Bacana. Vamos aí, moçada, ó. Para o autor, o ato de abraçar a paineira representou. Vamos ver? Para o autor, o ato de abraçar a paineira representou. Vamos ver o que pode ser isso? Vou pegar uma canetinha emprestada aqui. Vamos lá. Representou a possibilidade de acelerar a conclusão de seu novo livro, já que a árvore era o elemento que faltava para enriquecer sua história. Será que o ato de abraçar, gente, a paineira representou isso? Claro que não, né, meu? Que bobagem. Representou o transbordamento de um estado de exaltação em face da beleza natural que contrastava com o aspecto deprimente da cidade de São Paulo. Será que é isso, gente? Será que existe como estímulo a esse abraço, né? A oposição entre a beleza e o aspecto deprimente da cidade? Que bobagem. João, indica aí as linhas. Não, gente, não tem essa não. Uma leitura bem feita e cuidadosa dispensa que se indiquem linhas. Ah, porque a resposta está em tal trecho. Às vezes não está em trecho nenhum. Às vezes está no que o texto expressa como um todo. Então, sem essa de indica aí, por favor, qual é a linha, qual não precisa de nada disso. Tá legal? Mesmo porque sua prova nem indicação de linha tem. Né? Nem isso tem. Então, no caso dessa aqui, pelo menos, não houve indicação de linhas nos textos. Então, vamos nessa. Olha lá, para o autor, o ato de abraçar a paineira representou a expressão de um sentimento aprazível, né? Prazeroso, que dá lugar à frustração e ao constrangimento após ser flagrado por seu editor. É isso, ele chegou a ficar desesperado. Achou que o mundo ia se acabar, não? Ficou constrangido e inventou uma boa desculpa, né?
João, mas por que não pode ser a D? O ato de abraçar a paineira representou o desfecho infeliz de uma manhã de projetos bem-sucedidos. Besteira total. O ato de abraçar a paineira representou para o autor a demonstração de seu amor pela cidade de São Paulo, a qual, por ser cosmopolita, serve de ambientação a seu novo livro, bem como também serve de ambientação a protozoários ciliados, bactérias, antas e capivaras. João, isso não está escrito, é porque essa aqui é tão louca que a gente pode continuar inventando, beleza? Resposta à letra C, não pode ser outra, não tem jeito, a menos que você tenha lido um outro texto, ou imaginado um outro texto. Vamos lá, moçada, seguindo. Ó aquele formatinho de novo, aquele formatinho. João, que formatinho? 3 assertivas para você julgar, né? E depois escolher uma resposta. Vamos ver, ó, o início do terceiro parágrafo expõe uma consequência para o que se conta no segundo. Vamos ver. Olha lá, ó. Primeiro, segundo. Início do terceiro. Opa! Primeiro, segundo, início do terceiro. Saí andando, muito emocionado. Só um pouquinho, gente. Aí esse aqui, ó, saí andando meio emocionado, meio sem rumo, pela tarde ensolarada. E quando vi, estava em frente à paineira da Biblioteca Mário de Andrade. Esse é o início do terceiro. E ele nos disse na questão que expõe uma consequência para o que se conta no segundo. Olha lá, ó. Ter saído andando, blá, 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 é uma espécie de consequência, de consecução para tudo que foi dito no segundo parágrafo, em que ele narra o encontro com o editor, o bom almoço, a boa conversa e blá, blá, blá. Tá certinho o número 1. A assertiva número 1 tá corretinha. Vamos botar um certinho aqui do lado. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos para a grade de respostas. Se a 1 tá certa, e tá, não pode ser Olha lá, 2 e 3 apenas, também não. Já estamos numa situação bem melhor. Vamos ver, ó. O quarto parágrafo apresenta uma ressalva para o que se ressalta no quinto. Vamos ver aqui. João, essa história de voltar em parágrafo, pois é, se ele falasse de linhas, seria mais fácil para todos nós. Mas a sua prova, infelizmente, é assim. Vamos ver, ó. Esse aqui é o terceiro. O quarto começa com acho importante. O quinto começa com olhei para um lado, olhei para o outro. E na questão, ele nos fala, o quarto parágrafo apresenta uma ressalva para o que se relata no quinto. Vamos ver, ó. Acho importante deixar claro, inclemente leitor, que não sou do tipo que abraça a árvore. Na verdade, sou do tipo que faz. Então, ele faz uma ressalva, um esclarecimento, faz uma ressalva explicativa, explicadora, né? Ele diz que não é do tipo que abraça a árvore, que não sei o quê. E o que vem logo depois, gente? O abraço à árvore. Então, volte para a questão. O quarto parágrafo apresenta uma ressalva para o que se relata no quinto. Verdade. 1 e 2 estão certas. Nós já tínhamos tirado algumas, mas não vamos fazer isso de novo. Vamos ver o terceiro. O sexto parágrafo enuncia uma consequência do que se revela no quinto. Olha lá, gente, vamos voltar, sem preguiça aí, vamos lá. Aqui, rapidinho, espera aí, pronto, aqui, ó.
O quinto era o olhei para um lado, olhei para o outro. O sexto começa com colou. Volta para a questão. O sexto enuncia uma consequência do que se revela no quinto. A consequência é a historinha que ele inventou ter colado, usando linguagem popular. O editor acreditou nessa historinha de medir a árvore, né, e não de abraçá-la, num gesto espontâneo e surpreendente. Certo? Então, os três estão certos, gente. Os três estão certos. Se os três estão certos, nossa resposta só pode ser a resposta A. Beleza? Perceberam como é trabalhoso esse negócio de ficar voltando no texto, que não vem numerado, procurando parágrafo, não sei o quê? É bem complicado. Vamos lá. Próxima questão aí, gente. Opa! Um fragmento do texto está adequadamente traduzido em... Vamos lá, essa é bem simples. Acordar cedo sempre me dispõe à felicidade, me predispõe à felicidade. Madrugar sempre me protela a alegria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, gente? Me protela, me adia a alegria, bobagem. Talvez tenha sido o assombro com essa longevidade, provavelmente tenha sido o susto com essa magnanimidade. Longevidade diz respeito a uma longa duração de uma vida. Magnanimidade é grandeza, grandeza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A B também está ruim, muito ruim, mas é muito, não é pouco não. Vamos lá. Então encarei seguro o meu possível verdugo. Então enfrentei firme, seguro, o meu possível carrasco. É essa, gente, é essa. A D não pode ser por quê, João? Vamos ver. A E também vamos ver. Eu temia que não tivesse gostado. Temer é uma coisa, gente. Presumir, supor é outra. Acho importante deixar claro, inclemente leitor, considero relevante elucidar, transigente, leitor. Transigente é quem aceita, inclemente é quem não perdoa. São coisas completamente distintas e, nesse caso, até certo ponto, opostas. Mas uma questãozinha, vamos lá comigo, por favor. Pessoal, uma questãozinha agora técnica, que não tem uma resolução muito complicada. Vamos ver se você se lembra de ter aprendido isso na sua vida. Vamos lá? Olha lá, ó. Foram 2 segundos de desespero durante os quais contemplei o distrato do livro, a infâmia pública, o alcoolismo e a mendicância. Transpondo-se para a voz passiva o verbo sublinhado, a forma resultante será. Vamos ver, gente, ó. Olhando para aí. Eu, sujeito oculto, contemplei. Contemplei é um verbo cujo sentido não se basta. Transita para o próximo termo que completa o seu sentido. Não há preposição, olha aqui, ó. Não há preposição, vamos mostrar isso direitinho. Não há preposição entre o verbo, já falei que é verbo cujo sentido não se basta, cujo sentido transita para o próximo termo que completa o seu sentido. Então é verbo transitivo. Não há preposição como intermediário entre o verbo e o seu complemento. O seu complemento direto, podem chamar de objeto direto, é o distrato do livro, a infâmia pública, o alcoolismo e a mendicância. Portanto, é um sujeito com vários núcleos. Ó, é um sujeito composto. É um sujeito composto. Beleza? Então fica assim, ó. Eu contemplei, eu, sujeito agente, contemplei verbo transitivo direto, blá, 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 objeto direto. Quando se passa da ativa para a passiva, o objeto direto vira sujeito paciente. Então vai ficar assim, ó, o distrato, a infâmia, o alcoolismo e a mendicância. E agora, João, a marca da voz passiva de ação em português é ser mais particípio. Ser como auxiliar, particípio como principal. Então vou pegar o verbo ser e conjugá-lo concordando com todo esse sujeitão aí agora, o objeto direto virou sujeito paciente, usando o mesmo tempo de contemplei, que é o pretérito perfeito do indicativo. Então vai ficar assim, ó, o distrato,
né? O distrato, a infâmia, o alcoolismo, a mendicância e a mendicância foram contemplados. Né? Por que contemplados, João? Por que contemplados? Porque os gêneros estão misturados. Distrato é masculino, infâmia é feminino, alcoolismo é masculino, mendicância é feminino. Quando se misturam os gêneros em português, a concordância é feita no masculino plural. Lembrem-se disso. Então vai ficar assim, o distrato, a infâmia, o alcoolismo e a mendicância foram contemplados por mim. Então, gente, a forma passiva para esse verbo é foram contemplados. Foram contemplados. Beleza? Tá legal. Essa questão aí, gente, só trata tecnicamente de emprego do sinal indicativo de crase. Tá? Só isso. Vamos ver se você tá bom nessa história. João, crase sempre cai? Cai sempre, gente. Né? Crase sempre cai, cai sempre. Cai sempre. Não tem como escapar, não. Tá legal? Não é nenhuma coisa do outro mundo, misteriosa. Crase é mistura de dois As. A mais A ou A mais As. Uhum. Pode ser preposição mais artigo, preposição mais pronome demonstrativo, ou preposição mais a letra inicial A, de aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Não tem muito mistério. Vamos ver aí? Ele quer a correta. Portanto, obviamente, haverá 4 alternativas equivocadas. Óbvio isso, né? Então, tá legal. Vamos ver, ó. Não era uma felicidade eufórica. Semelhava-se mais. Se semelhava, semelhava-se a. Já temos um A. Só que, João, então já tem crase? Não. Esse uma, gente, é artigo indefinido. Antes de artigo indefinido, nunca vai haver crase por falta do A. Você diz assim, ó, uma colega me decepcionou. Você não diz, a uma colega me decepcionou. Portanto, antes de artigos indefinidos, não vai haver crase por falta de um A antes. Então, essa aqui, ó, essa aqui está equivocada, não é essa que a gente vai marcar. A letra B, vamos ver? O vinho certamente me induziu, se me induziu, induziu-me a. Mais o A inicial do pronome demonstrativo, aquela, A mais A, é essa aqui que a gente vai marcar. Já é essa, João, e as outras? Vamos fazer. Antes do fim da manhã, dediquei-me. Quem se dedica, dedica-se a. Já temos um A. Só que depois vem um verbo, gente. Antes de verbo nunca pode haver crase. Por quê, João? Por falta de artigo. Não tem A antes de verbo. Então essa aqui está ruim. Não poderia ser essa. A paineira sobreviverá a todas as 18 milhões de pessoas que hoje vivem em São Paulo. João, marquei essa. Olha aqui, ó, gente. Olha aqui, ó. Sobreviverá. Se sobreviverá, sobreviverá a. Então, a preposição a já está aqui. Uhum. Logo, ela não vai existir de novo. Aqui, ó. A preposição a já está aqui, ó. Quem sobrevive, sobrevive a. A paineira sobreviverá a. A preposição a já está aqui. Antes do todas. Tudo bem? Portanto, ela não pode ocorrer novamente. Não pode haver duas preposições ligadas ao mesmo verbo na mesma construção. Então, antes de 18 milhões de pessoas, vai haver apenas o artigo as, sem o sinal de crase. Essa também está errada. João, mas essa foi difícil de enxergar, hein? Concordo com você, não foi muito fácil, não. Mas, se sobreviverá, sobreviverá a. Já tem o a aí. Portanto, não vai se repetir a mesma preposição antes do artigo as lá na frente. Logo, o as, antes da expressão 18 milhões de pessoas, é só o artigo as, feminino, plural, que determina 18 milhões de pessoas. Tudo bem? Sem o sinal de crase. Então, aqui é que está o erro, ó. Letra E. Vamos lá, pessoal, com ânimo e altivez. Acho importante esclarecer que não sou afeito. Se não sou afeito, não sou afeito a. Só que depois vem um demonstrativo feminino. E antes de demonstrativos não ocorre crase. Portanto, a crase aqui sobrou. Aqui está errado, ó, gente. Logo, essa aqui também está equivocada.
Isso aqui também está equivocado. Resposta possível, letra B, B de bola. Bacana? Vamos lá na sequência. A próxima, vamos ver aí, ó. Está correta a redação da seguinte frase. Nós já fizemos uma parecida. É o seguinte, ó, gente. Ele só diz assim, ó. Está correta... Opa! Só um instantinho. Ele só diz assim, ó. Peguei a canetinha aqui, pronto. Aqui, ó. Ele só diz, está correta a redação. Ele pode cobrar tudo que ele queira. Ele pode cobrar tudo que ele queira da vida aqui de vocês. Pode cobrar tudinho que ele queira. Uhum. Qualquer parte da gramática. Você já viu a resposta aí, mas não importa. Vamos achar o problema das outras. Vamos ver, ó. No futuro, aliás, lança um desafio. Quero que você ache o erro ou os erros e os entenda. Vamos lá? No futuro, quando todos os que hoje circulam por São Paulo já não estiverem mais aqui, a paineira continuará a presenciar as transformações, aqui ó, presenciar, vírgula, as transformações. Uai, João, qual o problema? Foi uma pausa para respirar. Para com isso. Gente, presenciar é verbo transitivo direto. As transformações é objeto direto, complemento verbal direto. Nunca se separam por vírgula o verbo transitivo direto e o seu objeto direto. Então aqui, ó, tá errado. Letra B. Há pessoas que se reúnem em parques com o simples propósito de abraçar árvores, alegando de que essa é uma prática terapêutica, que combate o estresse e a depressão. João, eu achei um erro, pois tem três que eu tenha visto. 10 segundos aí para você, 10 segundos para você achar os outros dois, enquanto eu bebo uma aguinha aqui, ó. Molhar o beiço, o bico. Já achou? Há pessoas que se reúnem em parques com o simples propósito de abraçar árvores, alegando de... Sobrou um D, gente. Alegar é verbo transitivo direto, ou no máximo direto e indireto, e não é alegar de... Ah, o deputado alegou de que o senador não sei o quê. A gente ouve, mas está errado. Tudo bem? Tem mais dois. É uma prática terapêutica. Claro que o acento circunflexo é só em cima do E. Terapêutica é uma palavra proparoxítona. Proparoxítonas, para quem não se lembra, são palavras cuja sílaba forte ou tônica posiciona-se na antepenúltima sílaba. Hã? Claro que contando da direita para a esquerda. Então é terapêutica. Você não fala terapêutica nem terapêutica, né? É terapêutica. É uma proparoxítona e todas são acentuadas. Vamos ver, ó. Essa é uma prática terapêutica que combate o estresse. Gente, a palavra aportuguesada é estresse. Faltou um E no fim aí. É o estresse. E não o estresse. Ah, mas eu já vi, João. Já viu, mas está errado. Inclusive já há esse vocábulo dicionarizado, né? Aparece no Antônio Wise, aparece na última edição do Aurélio, né? É estresse, faltou um E aí no finzinho. Então essa aqui também está fora. Vamos ver a próxima. Os trabalhadores de São Paulo frequentemente passam pela paineira da Biblioteca Mário de Andrade e não reparam de que se trata de uma árvore centenária que está ali antes deles. Ó, ou eu tiro essa vírgula, ou eu ponho as duas. Ou eu tiro essa ou ponho duas. Aqui, gente, vai ficar mais fácil assim. Deixa eu escrever de novo. Ó, tem uma vírgula só. Frequentemente é um adjunto adverbial intercalado. Normalmente vem entre vírgulas, mas nada rigorosamente me obriga a usá-las. Mas eu não posso deixar com uma só. Ou eu ponho as duas, ou eu tiro essa. Então aqui já está errado. Já está ruim aqui, ó.
ou eu ponho duas, ou eu tiro essa. Entenderam? Passam pela paineira da Biblioteca Mário de Andrade e não reparam de que se trata. Sobrou de novo a preposição de. Sobrou. Porque o verbo reparar não rege preposição de. É reparar em. E não reparam em que se trata. Posso também suprimir a preposição e não reparam que se trata, mas não de que se trata. Tá ruim essa aqui. As outras duas já não podiam responder a questão. Vamos ver a próxima. Ao se deparar com seu editor, Antônio teve a ideia de convencer-lhe de que a árvore estava sendo estudada porque faria parte de seu livro e para tanto era necessário medir o seu perímetro. Olha aqui, gente, aqui tem que ser, ó, é convencer o editor. Então é convencê-lo. É convencer alguém de algo. Convencer o editor de que a árvore estava sendo estudada. Esse porquê é conjunção, tem que ser junto e sem acento, e não separado como está aí, porque faria parte de seu livro. E, para tanto, aqui faltou uma vírgula, ó, uma vírgula. E, para tanto, João, por quê? Trata-se de um termo intercalado. Ou eu uso as duas, ou eu tiro as duas. É um termo de natureza adverbial intercalado. Ou eu uso as duas, ou eu tiro as duas. Não dá para deixar só uma. Então a D também já foi para o espaço. Sobrou a letra E para a gente marcar. Sobrou a letra E. Por abrigar esculturas de insignes artistas brasileiros, o Cemitério da Consolação tornou-se um importante ponto turístico da cidade de São Paulo, do qual o cemitério, né, os paulistanos, se orgulham. Não há nenhuma falha de construção sintática, concordância, regência, pontuação, ortografia, emprego do sinal indicativo da crase, colocação pronominal, coisa nenhuma. Resposta letra E. Resposta letra E. Legal?